As sementes são preciosas e agora é a hora de semear. De fato, estamos em janeiro. E eu sempre digo, por favor, não semeie nada em janeiro. Eu não semeio nada em janeiro, a menos que você não queira comer nada. Esse é o ditado antigo, então em janeiro você não comeria nada. Geralmente não é um bom mês por falta de luz e calor, mas principalmente é sobre pensar no futuro. Quais serão as condições quando você tiver algumas plantinhas para plantar? Porque é isso que estamos fazendo aqui. Cultivar plantas para transplantar, principalmente ao ar livre ou sob cobertura. Como atrás de mim, são saladas que estamos cultivando aqui durante todo o inverno. Já colhemos 3 ou 4 vezes e continuamos colhendo folhas das mesmas plantas. Isso é cultivo sob cobertura, mas estou falando principalmente neste vídeo sobre semear sementes para ir ao jardim. Portanto, você não quer semear muito cedo porque não será quente o suficiente ou claro o suficiente lá fora até, digamos, o início da primavera. Então, o que eu quero fazer é fornecer a você o conhecimento que ajudará você a ter mais sucesso na semeadura. E há muitos fatores a considerar, tipo, por onde devemos começar? Em que você vai semear as sementes, na bandeja ou recipiente real? Aqui há uma seleção de bandejas de sementes e módulos. Então, essa bandeja de sementes, por que é chamada de bandeja de sementes? É usada para semear várias sementinhas com frequência. Uma característica dessas bandejas é a drenagem ineficiente. Aqui está outra, uma velha e suja. E estou muito feliz a propósito em usar bandejas velhas. Elas funcionam muito bem. Você não precisa lavá-las ou esterilizá-las entre os usos, o que já poupa um trabalho. No entanto, você sempre vai querer alguma drenagem, então pelo menos alguns buracos são melhores do que um como este. Esta seria uma bandeja que você nunca iria querer usar para semear sementes, porque a água vai apenas se acumular no fundo, sem poder escapar, e suas sementes acabarão apodrecendo. A drenagem é realmente importante para o sucesso do crescimento da germinação e crescimento das sementes. E descobri que, na verdade, obtenho melhores resultados ao semear em uma bandeja de módulos do que em uma bandeja de sementes, porque você vê os buracos lá bastante substanciais em tamanho. Então há mais chance para a água drenar, vai haver mais ar na mistura. O ar é tão importante quanto a umidade. Também existem bandejas de módulos maiores que eu explicarei. Para quais sementes ou situações diferentes você usaria? Bandejas maiores ou bandejas com células maiores, bandejas com células menores, mas mais células por bandeja, ou bandejas de sementes. Então, essas são algumas opções que temos que considerar. Na verdade, agora há apenas, eu deveria mencionar essas duas coisas mais aqui, caseiras. Em vez de comprar uma bandeja de módulos, você pode fazer a sua própria usando uma caixa de ovos. É isso que é, são algumas peças que eu costurei, só para ver. Isso é apenas para teste, sabe? Eu não estava pretendendo colocar essas plantas no chão, ou eu poderia fazer isso aqui. Ainda é cedo para o cultivo externo, mas você pode ver que funcionou bem. Eu também vou explicar um pouco sobre a costura múltipla. Então, eu coloquei 2 sementes em cada célula do cartão de ovos. E aqui eu fiz alguns pequenos vasos de jornal enrolado, o que não era ideal. Não é fácil de gerenciar por causa de como você os enche para colocar lá dentro sem espalhar composto por todo lado, o que na verdade não importa. Mas então você chega a um ponto em que quer tirá-los. Faremos isso em 1 minuto e daremos uma olhada. Mas sim, não é tão fácil quanto ter uma bandeja de módulos onde você pode retirá-la de baixo. Essa é a ideia da célula do módulo. Então, você pode ver as pequenas raízes na parte inferior, o que está bom. Elas poderiam ficar lá por um bom tempo ainda ou poderiam ser plantadas nesse estágio. Você tem muitas opções. O que importa é começar as sementes nas melhores condições, para que a semente germine e tenha sucesso em sua germinação. Isso é muitas vezes mais difícil do que realmente cultivar uma muda. As sementes precisam de mais calor para germinar do que para crescer como mudas. Isso pode ser um problema, especialmente na primavera ao semear sementes diretamente no solo. O solo ainda está muito frio, embora muitas vezes você possa colocar uma muda no solo na mesma temperatura e ela crescerá. E se você semear diretamente, pode perder suas sementes. Esse é o problema. Então, fazendo assim, você pode ter quase 100% de sucesso do que você semeia, desde que a semente fosse boa em primeiro lugar. E isso é realmente algo que é mais difícil de deduzir, porque como você sabe a semente que você comprou? É uma boa semente fresca? Isso te diz em algum lugar?
Na embalagem dirá o ano de término da embalagem, pelo menos no Reino Unido, conforme exigido por lei. Ele te diz quando foi colocado na embalagem, basicamente. Na verdade, não te diz a idade da semente. Há uma taxa mínima de germinação, mas frequentemente é medida em laboratório com condições perfeitas, que raramente conseguimos alcançar, mesmo em uma estufa. Então só temos que fazer o nosso melhor. Mas geralmente dar calor é um grande fator. E esses até agora estavam na casa, no peitoril da minha estufa, que não é super quente, mas quando o sol sai fica quente. Durante a noite talvez faça 12, 14 graus, 50 Fahrenheit. Enquanto aqui, na estufa, deveria estar aquecendo. Está tudo bem no momento. A temperatura aqui é de cerca de 12, na verdade. Na noite passada chegou a menos de 2 graus centígrados aqui. Tivemos geada. Então, mesmo em estruturas fechadas, pode ser frio à noite. E este é um problema com a germinação de sementes. Noites frias interrompem a germinação porque essa semente está levando em conta esse fato. O que é muito frio não vai germinar agora nessas temperaturas constantes de dia e noite, para atingir um nível razoável. Agora que essas ervilhas germinaram porque consegui mantê-las aquecidas à noite, foi há cerca de 10 dias que eu as semeei. Elas podem ficar aqui e estas poderiam congelar à noite. Isso será bom. Não estou dizendo que quero que eles congelem, mas não será fatal. Essa é a diferença. Teria impedido a germinação, mas não o crescimento. Isso vai retardar bastante o crescimento de todas as sementes que vou mostrar para você, que eu mesmo guardei. Isso se relaciona com o que eu dizia sobre a idade da semente. Quando você aguarda, sabe qual é a idade dela e nem todas são frescas, como essas ervilhas, que tinham 3 anos de idade. Em 2018 eu tinha 4 anos de idade. Eu guardei essas sementes. Foi um bom ano 2018 e a qualidade da semente era boa. E eu estou apenas guardando-as em um quarto extra na casa, obtendo um bom resultado. Mas normalmente achei que vale a pena semear sementes jovens, porque então você sabe que todo o tempo e esforço que está colocando para preparar sua bandeja, encher o composto, cuidar, regar, etc., você está bastante confiante de que vai obter um resultado, e a semente fresca dará um bom resultado. E é isso que temos aqui, mudas ligeiramente altas novamente. Esse é o efeito da janela. Essas foram semeadas ao mesmo tempo. Então isso é alface. Isso são ervilhas. A alface é semente caseira de 2 anos atrás, na verdade, mas eu diria que praticamente todas as sementes brotaram. Eu acho que, geralmente, com semente caseira, a taxa de germinação é muito boa, e isso foi usando a outra extremidade da caixa de ovos. Então, a parte da divisória tinha as ervilhas e a tampa superior aberta. Eu apenas a enchi com composto e espalhei sementes de alface por cima, sem muito em cima delas. Não cubra suas sementes em excesso. Esse é um ponto-chave que quero enfatizar. Não as enterre muito fundo. E isso me leva ao tipo de composto a usar, porque no composto em que eu semeei estas, você pode ver bastante dessa coisa branca e escamosa. E isso é chamado de vermiculita, que é uma rocha expandida e é muito leve, e de drenagem livre, isso está voltando para a drenagem. É o que particularmente sementes germinando sementes. E suas pequenas raízes realmente se beneficiam de ter algum ar, bastante ar ao redor dessas pequenas raízes. Não quer estar completamente úmido. Muita umidade é frequentemente o que mata as mudas, muito mais do que a falta dela. Então tenha cuidado ao regar. Não regue demais. Na verdade, este é um bom exemplo porque eu não reguei esta bandeja desde que eu semeei. Então, ao semear essas sementes, o que fiz foi deixá-las bem úmidas. Sabe, está 100% cheio de água, quanto pode estar não totalmente pingando por causa da vermiculita, mas úmido. Então, eu espalhei as sementes por cima, um pouco de vermiculita por cima, e ficou no conservatório com um pouco de vidro por cima durante a primeira semana, o que manteve a umidade. E então as mudas surgiram e, como eu disse, sem água nos 10 dias desde que foi semeado. Em termos de composto, existem tantas opções que às vezes eu desespero. Elas mudam a cada ano e você pode ter sacos de composto para vasos ou sementes, como é chamado, que têm o mesmo rótulo ano após ano, mas mudam o conteúdo. Muitas vezes você não sabe exatamente o que está comprando, o que pode ser bastante confuso. Posso mostrar 2 exemplos físicos aqui, e como eles podem variar em termos de estrutura e conteúdo.
Este é um que é feito de um material chamado digestato. E eu não estou recomendando isso, mas estou apenas apontando para você, porque notei que o digestato está se tornando muito comum agora. E isso é puramente porque as pessoas estão subsidiando muitos produtores para fazerem o metano fermentar. Materiais vegetais como milho e caules de grama produzem metano. Após obterem a matéria seca e os sólidos, descobriram que podem vendê-los como composto. Eles não são ingredientes ricos e o que eles têm é uma boa estrutura, muita fibra nisso. Está bom. Mas comparado ao composto mais tradicional que tem mais nutrientes. Se eu puder mostrar exatamente o resultado do que aconteceu com aquele, é um que me enviaram para experimentar e então há 5 semanas nós semeamos favas. E este final é o digestivo comparado às favas semeadas no composto que normalmente uso, que é de Yorkshire. É chamado mais que ouro. Não estou necessariamente recomendando esse também, na verdade, só porque é uma pequena empresa. Então não vá, não corra todo mundo e tente. Mas você sabe que existem outros bons compostos por aí, e como Dale Foote diz, mas o que eu realmente queria mostrar aqui é apenas essa diferença. E se o único composto que você usou para suas semeaduras foi este. Seria decepcionante investir pouco nas sementes, sabendo que isso poderia comprometer você, já que gastou muito dinheiro nelas. Não digo que esses não crescerão, mas muitos não atingirão seu potencial máximo. Um como esse quase consegue, eu acho. Um como este, eu não sei. Faça o seu melhor, é só o que posso dizer. Há mais uma opção para aqueles de vocês que são bastante organizados de outras maneiras. É que este composto é um pouco das minhas próprias pilhas. Você pode usar seu próprio composto se o fizer bem feito. Se você puder peneirar e passar por uma peneira de 4 milímetros, verá que fica bem fino. E também foi bem peneirado porque está bastante seco, pois tenho um telhado sobre minha base de compostagem. Portanto, há vários fatores a serem considerados. Não é tão fácil quanto pegar composto de jardim para usar. Você precisa pensar um pouco à frente e trabalhar um pouco nisso. Isso se deve, em parte, à ideia de colocar composto em compartimentos pequenos, como as células de uma bandeja de módulo. Então não pode ser coisas grandes e irregulares. Precisa ser razoavelmente fino, mas fibroso. É a parte em que o digestato está indo bem. Fibroso. Então o que eu fiz, na verdade, com a semeadura recente, é que eu misturei os dois, o Moreland Gold, que é bastante preto, e bastante composto de resíduos verdes, e as fibras do digestato. E no momento eu estou apenas para ver. Estou sempre tentando diferentes misturas, combinações, e é isso que vou usar quando encher as bandejas. Então buscamos cultivar uma muda forte e saudável. Mas para chegar a essa etapa, geralmente, em vez de semear em uma bandeja de módulos, muitas vezes se começa com uma bandeja de sementes. Por que não semear diretamente nos módulos? Bem, porque algumas sementes são tão pequenas que você mal consegue segurá-las, mal consegue vê-las, muito menos segurá-las. E então, fisicamente, não é possível semear um certo número de sementes em células de módulo. Além disso, existem algumas sementes e mudas que realmente gostam desse tipo de composto que não é rico. Geralmente falando, estou usando o mesmo composto para todas as minhas canções. A única diferença é que estou adicionando um pouco de vermiculita, especialmente ao semear em bandejas com drenagem não tão eficiente. Existem 2 vegetais que vou mencionar, na verdade 3, particularmente o manjericão. Eu acho que o manjericão realmente não gosta de ter raízes molhadas, então eu sempre adiciono mais vermiculita quando estou semeando manjericão e alface, até certo ponto também. As sementes e mudas de alface gostam de luz, e não muito densas e aquosas. Então, o que eu quero fazer nesta fase é saturar completamente esta bandeja com seu composto, e então eu posso semear as sementes nela, principalmente nela, porque você não quer que elas estejam muito profundas nesta fase. E, se eu mostrar alguns exemplos, geralmente evito regar demais antes de manusear as sementes para não molhá-las.
Por isso estou hesitando um pouco aqui. Mas para o vídeo, estou fazendo tudo de forma mais condensada. Estas são algumas sementes antigas de aipo-rábano que estou sacrificando um pouco aqui, pois não é a época do ano para semeá-las. A melhor época do ano para semear é no meio de março. Semeadura para aipo, primeiras semeaduras. Todas essas datas estão no meu calendário. Também temos uma linha do tempo que você pode pendurar na parede ou encontrar as datas no meu site. Isso são sementes de aipo e tenho quase certeza de que você mal consegue vê-las. Seria muito difícil pegá-las uma por uma. O que fazer com sementes tão pequenas que mal dá para ver? Talvez haja apenas algumas. Eu vou apenas espalhá-las por cima do composto ali. E por menores que sejam, pode muito bem ter caído 30 ou 40 ali. E isso é absolutamente normal porque elas podem germinar e depois podem ser retiradas. E retirar é quando você precisa de uma pequena ferramenta. Eu tenho um pedaço de plástico que pode ser especial para retirar. Você poderia usar um lápis, eu o usei por muitos anos. E então você vai alavancar as pequenas mudas assim. Segure-a pela folha com um pouco de raiz. Apenas fingirei que estou fazendo isso. Você fará um buraco em uma célula do módulo e o empurrará para dentro. Quando menciono desbastar, refiro-me exatamente a isso. Isso apenas significa mover uma muda de uma bandeja de sementes para uma célula de módulo. Então, ela tem seu próprio pequeno espaço de composto para crescer. Mas essa é uma ótima maneira de começar a semear certas sementes, incluindo alface. Na verdade, o que eu faço é depois de semear em uma bandeja assim. E eu não vou cobri-las, mas eu farei isso. E isso, a água sobre elas ajuda a se acomodarem, para garantir que estejam em contato com o composto úmido. Então preciso de um pouco de vidro que está aqui em algum lugar, mas não consigo mais vê-lo. Desapareceu. Então eu colocaria um pouco de vidro em cima ou você poderia simplesmente colocar um pedaço de saco plástico ou qualquer coisa para reter a umidade. E então eu colocaria isso na casa para germinar. Eu faço isso muito no final do inverno, início das semeaduras de primavera. Eles, na primeira semana, ficam literalmente dentro de casa por causa das temperaturas noturnas serem muito mais altas. Então temos o próximo passo, que é, digamos, preenchendo uma bandeja de módulos. Então eu gosto deste, é na verdade um que eu mesmo projetei. E é por isso que eu gosto dele. Porque basicamente são mais de 38 anos de propagação. Eu nunca realmente encontrei uma bandeja que se encaixasse em todas as especificações que eu queria. Do que eu descobri que funciona muito bem. É realmente sólido, polipropileno. Receio que seja plástico, mas é um plástico insubstituível. Isso vai durar para sempre, você sabe. Você pode caminhar sobre eles, são realmente sólidos. Possui um buraco considerável na parte inferior, proporcionando boa drenagem e permitindo a remoção dos módulos. E não é muito grande, tem um fundo afunilado. Prefiro a forma dele à outra. Você vê o quanto o volume dele é menor comparado àquele. Na verdade, para muitas mudas, você obtém um resultado melhor com menos composto. Não assuma que colocar uma semente ou muda em um vaso grande vai automaticamente fazer uma planta grande, porque ela tem muito crescimento a fazer antes de ser capaz de usar essa extensão de composto. E muitas vezes isso fica muito úmido nessa fase. É tão fácil regar demais sempre em recipientes de espaço fechado. Então, com este aqui, é muito improvável que você vá saturar essas raízes com água. Isso significa que você precisa de menos composto. Uma bandeja dessas leva 2 litros de composto para encher. Isso é menos que meio galão. E eu fiz isso ontem e também fiz pequenos buracos nela. Ainda está seco, como pode ser visto na superfície. Eu ainda não reguei. E esses são buracos para semear. Então isso está pronto para semear. Este eu vou apenas mencionar. Por que eu tenho isso aqui? É para sementes maiores. Serve para a maioria dos vegetais. Este eu usaria para sementes grandes, como acho que tenho algumas aqui em algum lugar. Não sei se vou encontrá-las. Feijões de rim, por exemplo. Estes são alguns guardados em casa. Eles são tão grandes que você provavelmente poderia fazer isso, mas estaria lutando um pouco. E favas ou feijões fava.
Enquanto as bandejas um pouco menores podem funcionar para ervilhas e milho doce e feijão verde, sementes de tamanho médio, bem como sementes menores, como aqui, por exemplo. Estou muito satisfeito com estas sementes de cebola que guardei em casa. Com sementes guardadas em casa, você geralmente encontra algumas imperfeições, pequenos pedaços de detritos. Na verdade, não importa, não estou vendendo. Contanto que não haja tantos que vão atrapalhar a semeadura. E aqui eu vou fazer algo chamado semeadura múltipla, que é soltar até 6 sementes de cebola. Geralmente eu não tenho tempo para contá-las individualmente, mas estou colocando uma pitada que, pela minha experiência, se aproxima de 6. E o que você faz com as sementes que restam na sua mão? Se você não tem muitas sementes, coloque-as de volta no pacote. Mas não é o ideal porque elas já absorveram um pouco de umidade. Sabe, eu vou jogar essas fora. Normalmente eu não seria tão descuidado assim. Mas é para enfatizar esse ponto e manter as sementes secas realmente ajuda. Esse é provavelmente o fator mais importante na conservação de suas sementes. O que vem a seguir? Temos aqui um pouco de coentro. Este também é coentro salvo em casa. Este é um excelente exemplo de semeadura múltipla. São sementes grandes o suficiente para manusear com facilidade. E eu vou colocar 3. Por que semear múltiplos? Ocupa menos espaço. Você precisa de menos composto para o mesmo número de plantas. Você está cultivando mais automaticamente em um determinado espaço. Você obtém a vantagem da proximidade. Dobre a aposta lá. Então as mudas, elas estão germinando com suas companheiras e vão para o solo com suas companheiras. É um tipo de plantio consorciado, se preferir. Com base na minha experiência, posso afirmar que funciona muito bem. Ervilhas são bem diferentes e visíveis. Agora, como esses são maiores, quantos eu deveria semear? Eu costumava colocar 2 mesmo em células pequenas. Então você os coloca em cima com plantio companheiro. Você pode colocá-los separadamente ou eles podem acabar juntos no meio, sabe? Em termos de onde eles realmente acabam. Isso depende totalmente de você. Mas não vai afetar como eles crescem, porque eu sei que às vezes me perguntam, sabe, eles precisam ser espaçados, e quando você está compostando, você não os joga basicamente? Faz sim, ok, vamos tentar nas células muito pequenas aqui. Também há uma questão sobre semear sementes grandes. Muitas vezes me perguntam se elas precisam ser pontudas e para baixo, que é realmente o fim de onde a raiz vai sair. Não importa se elas têm que ser assim, funciona muito bem com todas essas sementes planas para colocá-las planas. Isso é mais rápido e fácil, sem preocupação com o local de saída das raízes. Ok, o que temos aqui? Isso é algo que eu não vou semear, na verdade, porque está muito fora de época. Apenas para enfatizar esse ponto também. Feijões franceses. Estas são sementes de feijão francês semeadas em casa. Eu não as semeio até meados de abril. Desculpe, até mesmo final de abril. Final de abril para os primeiros plantios. Aqui pode gear até meio de maio. Feijões franceses são plantas que realmente amam calor. Então apenas não os semeie muito cedo, nem feijões corredores. Tomates, eu tenho alguns tomates aqui. Sem vinho tinto brandy. Então eu diria que os tomates são um bom exemplo onde você poderia semeá-los. São sementes de tomate de bom tamanho. E poderia ser 1 ou 2, mas então eu afinaria para 1. Ou você pode semear numa bandeja e depois desbastá-las. Elas manuseiam bem. Quero dizer, você pode desbastar qualquer coisa. As únicas sementes que você não deve desbastar e são difíceis de cultivar como mudas são cenoura e pastinaca, pois suas longas raízes pivotantes tendem a quebrar no transplante. Todo o resto que você está vendo aqui é totalmente transplantável. E o extra? E eu não acho que isso seja muito extra, mas o trabalho extra envolvido no cultivo das mudas você recupera facilmente em termos da qualidade do que você tem lá fora.
Você consegue uma cama cheia, tudo bonito e uniforme, e usa o máximo do espaço e crescimento máximo das sementes. Estas são alfaces cultivadas em casa. Que eu não vou semear lá? Mas você poderia realmente, se eu quisesse semear alface aqui? Eu faria duas. Duas, idealmente, muitas vezes 3 terras. Existem duras que contam, especialmente as cultivadas em casa, com pedaços de detritos lá. Geralmente falando, eu, pessoalmente, de qualquer maneira, quero cultivar uma alface em uma estação e então... Com esses finos você pode semear mais sementes do que realmente quer, e depois afinar para as mais fortes. Isso poderia ser feito com a acelga também, se você quiser uma acelga semeada. Poderíamos fazer o espinafre a seguir, pois é um pouco semelhante. Com espinafre é uma planta que, na verdade, tem duas ali. Idealmente, especialmente para o espinafre, isso deveria ter sido plantado no solo em outubro passado. O objeto permaneceu aqui durante todo o inverno, o que comprova a qualidade deste composto. As plantas ainda estão bastante verdes. Elas não foram alimentadas ou qualquer coisa do tipo. E você ainda pode plantar essas sementes. E como duas plantas, isso formará um bom aglomerado onde você pode colher bastantes folhas de tamanho médio. Ou se você retirasse essa e a plantasse sozinha, então você teria uma planta maior produzindo folhas maiores. Seria difícil dividi-las agora, mas é possível tentar. Mas eu costumo cultivar espinafre em pares porque não quero folhas enormes, mas muitas folhas médias são boas. Então parte da coisa com a semeadura múltipla, sobre ser claro do que você quer de suas plantas, não é como dizer que esta é a regra que você tem que seguir. Você pode tentar algumas coisas. E aqui está um bom exemplo com espinafre, na verdade, porque é um pouco interessante onde você obtém esses tufos. Esta é uma semente segura para casa que se desenvolve nos talos da planta, diferente de uma semente clássica. É uma espécie de pequeno aglomerado, e isso torna um pouco difícil. Então, com precisão, se você quer um certo número, porque você está frequentemente colocando em um aglomerado. E estou mirando em 3 sementes em uma célula, que por sua vez está mirando em 2 plantas. Vou desbastar, puxar a mais fraca, então é assim que eles funcionariam. E cheguei ao fim agora. Então vamos ver o que mais tenho aqui. Mencionei o rabanete. O rabanete é uma boa semente para semear nesta época do ano e esta vai ser a minha última semeadura deste vídeo. E é uma boa para terminar porque é a primeira que você quer fazer e eu recomendo a partir de meados de fevereiro. E quando você cultiva rabanete em... Essa época do ano é muito menos pungente. É suave e suculento, e essa variedade, Rudy, você pode permitir que cresça bastante e não fica lenhoso ou oco, e então é um vegetal muito versátil para lidar. Com a semeadura múltipla como esta, estou colocando 5 ou 6 sementes visando 4 plantas em um tufo. Então você as faz crescer todas juntas. E então, assim que você tem uma do tamanho que gosta, você pode torcê-la suavemente e o resto delas continua crescendo. Então, de uma semeadura, especialmente no início do ano como esta, você pode obter bastante colheita, e aqui estamos. Apenas em termos de cobrir essas sementes, o velho ditado é cobrir a semente com tanto composto quanto a semente é grossa, e então com uma fava. Isso seria bastante. Esta é uma desvantagem de fazer muitas sementes diferentes todas juntas, como eu fiz lá, o que pode funcionar. É geralmente mais fácil e também porque você estará plantando tudo ao mesmo tempo para ter suas mesmas sementes juntas. E nós, por essa razão, trouxemos versões menores desta bandeja. Então, esta é de 60 e estará disponível em uma de 30 e uma de 15. Então, vou terminar cobrindo o composto para te mostrar. Então, na verdade, eu pego um pouco de composto novo neste ponto e apenas o espalho por cima mais ou menos como estou julgando de acordo com o tamanho da semente e onde estava a alface. Na verdade, não vou colocar nenhum composto novo, apenas espalharei o existente sobre ele. Com favas, colocarei o máximo possível. Normalmente não as semearia assim, mas é apenas para te dar ideias. Você sabe como funciona. Quais são os princípios de semear sementes? É sobre isso que tem sido. Para que você entenda como pode tirar o melhor proveito das suas preciosas sementes e como cuidar um pouco das mudas, mas é mais sobre semear nas condições certas, no momento certo.
em um composto material decente e em uma bandeja adequada. E com isso, terminarei e passarei para você aproveitar sua temporada de costura que continua direto até setembro e outubro.